Por si, viver bem ao melhor preço. Promoção válida de 4 a 11 de novembro de 2020. Consulte o regulamento na loja e no site. São 15 horas. Boa tarde. O sinal horário é um rigoroso exclusivo Cold Kit. Saiba mais em coldkit.com. Boa Nova. Informação às 15 horas com Liliana Lopes. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Boa Nova. Vamos então conferir a atualidade das... Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Boa Nova. Vamos então conferir esta edição de notícias às 15, conhecer desde já os títulos que fazem esta edição informativa. Portugal registra mais 82 mortos e 4.935 infectados nas últimas 24 horas. Foi batido um novo máximo no que respeita às vítimas mortais. Nunca antes se tinha atingido tão elevado número de óbitos em 24 horas. Também dar conta de que os dados por conselhos devem voltar a ser reportados pela Direção-Geral de Saúde esta semana. Também subiu para 32 o número de casos ativos de Covid-19 no Conselho de Oliveira do Hospital. Em Ceia há nesta altura 151 casos ativos de Covid-19. Outros assuntos: o Governo prefere municípios agregados na gestão da água, mas admite exceções. Federação do PS de Coimbra defende a territorialização e regionalização do Plano de Recuperação e Resiliência. Mais de uma centena de vespas asiáticas exterminadas este ano em Carregal do Sal. Hoje é dia de São Martinho, temos algumas nuvens, também o sol a espreitar e uma ligeira subida da temperatura máxima. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Eletrodomésticos. Vamos então desenvolver a informação na Boa Nova. Vamos iniciar com os mais recentes números da pandemia no nosso país. Portugal soma mais 82 mortes relacionadas com a Covid-19. É o maior número de sempre e mais 4.935 infectados com o novo coronavírus. Assim indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado esta quarta-feira. No total, o país registra desde o início da pandemia 192.172 casos positivos de Covid-19 e 3.013 óbitos. Em relação à terça-feira, os dados de hoje representam um aumento de 2,71% em relação ao número de mortes e de 2,64% em relação ao número de novos casos. O boletim de hoje indica que há mais 43 pessoas internadas, sendo agora o total de 2.785. Do conjunto de internados, 391 estão em unidades de cuidados intensivos, são mais 9 do que ontem. O número de recuperados nas últimas 24 horas é de 3.475, já recuperaram no total 110.353 pessoas, pelo que o número de casos ativos à data é de 78.716, são mais 1.378. Olhando para os números por regiões, o Norte é a região com maior número de novos casos, 2.845, e de mortos, 44. No total, a região por onde entrou a pandemia no país acumula 94.057 contágios e 1.414 óbitos relacionados com a Covid-19. Na região de Lisboa e Val do Tejo, que é a segunda mais afetada, registram-se 1.185 novos infectados e 19 mortos. Já na região centro, nas últimas 24 horas, há registro de 743 diagnósticos positivos para o SARS-CoV-2. Há 17 mortes associadas à região centro nas últimas 24 horas, fixando-se os totais em 17.759 e 389, respectivamente.
No Algarve, onde não se verificou qualquer morte no último dia, foram notificados 80 novos contágios. No Alentejo, por seu turno, registaram-se 44 infectados e 2 mortos nas últimas 24 horas, fixando os totais em 3.685 e 71, respectivamente. Portugal está desde segunda-feira em estado de emergência. 121 concelhos, que correspondem a cerca de 70% da população portuguesa, estão sujeitos a medidas mais restritivas, como é o caso do recolher obrigatório entre as 23 horas e as 5 horas e entre as 13 horas e as 5 horas nos próximos 2 fins de semana. O número de contágios, internados e mortos relacionados com a Covid-19 tem vindo a subir substancialmente nas últimas semanas, o que tem vindo a colocar maior pressão nos hospitais, sobretudo das zonas mais afetadas a norte. E a propósito, então, também da pressão exercida que se está a verificar nos hospitais, o secretário de Estado da Saúde, Lacerda Salles, em declarações prestadas hoje, ao final da tarde, e numa visita ao distrito de Coimbra, este responsável, então, referiu que os hospitais vão ter capacidade para dar resposta a todos os casos de Covid-19. Temos uma rede expansível, uma rede elástica entre hospitais. Esta expansibilidade da rede dará com certeza resposta às necessidades dos nossos doentes. Nenhum hospital, obviamente, negará nada, porque de facto a nossa rede é uma rede, felizmente, nacional, e obviamente que nenhum hospital, nem de Coimbra, nem de Lisboa, com certeza não aceitará um doente, seja de onde é que ele venha. Relativamente ao Otávio Gay Sousa, como sabem, é uma experiência, de facto, para nós, nos leva a uma grande aprendizagem, porque de facto tivemos que transferir muitos doentes. A garantia que eu lhe posso dar é a garantia que nos estamos a preparar e que tivemos sempre a preparar. Tal e qual como o vírus não tirou férias, nós também não tirámos férias. E por isso fizemos um plano de preparação, um plano de outono e inverno. O secretário de Estado da Saúde, que garantiu hoje que nenhum hospital recusará um doente, venha ele de onde vier. O secretário de Estado também admitiu hoje que a divulgação dos dados Covid-19 por concelhos é importante e reiterou o compromisso de passar a divulgá-los aos autarcas para que saibam com o que contam. O governante admitiu que esta é uma matéria importante para os autarcas saberem então com o que contam, já que os autarcas também têm sido parceiros inexcedíveis e por isso têm de ter toda a informação. De sublinhar então que António Lacerda Salles está hoje no distrito do Porto, de visita aos centros de retaguarda Covid-19, montados quer para doentes infectados, no Seminário do Bom Pastor, em Hermesinde, Concelho de Valongo, quer na Pousada da Juventude, no Porto, este para não Covid. A agenda do governante incluiu uma reunião com os presidentes das comunidades intermunicipais da região norte e presidente da área metropolitana do Porto. De referir que a pandemia da Covid-19 já provocou mais de 1,26 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 3.021 em Portugal, dados que ainda não incluem então os relacionados com o dia de hoje. E o Concelho de Oliveira do Hospital registra mais 7 casos ativos de Covid-19. Uma pessoa recuperou da doença, agora 32 casos ativos. A informação foi confirmada à Rádio Boa Nova pelo presidente do município de Oliveira do Hospital, que adiantou que o surgimento dos novos 7 casos aconteceu de ontem para hoje. Na mais recente atualização aos dados feitos na segunda-feira, dia 9, contavam-se 26 casos positivos, com uma nova recuperação. Somam-se então 32 casos ativos no concelho. Segundo José Carlos Alexandrino, 7 novos casos estão ligados a cadeias de transmissão já existentes, pelo que não há nenhuma cadeia nova no concelho oliveirense. A União de Freguesias de Oliveira do Hospital e São Pai de Gramaços é que registra o maior número de infectados, com 8, seguindo-se a Freguesia de Nogueira do Cravo, com 6. Também depois a União de Freguesias de Penalva d'Alva e São Sebastião da Feira, com 4.
4, Lagares da Beira com 2 infectados, União da Freguesia de Lagos da Beira e Lagiosa com 3 infectados, Aldeia das 10 com 2, Sexta Beira com 1, Meruge com 1 e Avô também com um caso positivo de Covid-19. Encontram-se ainda infectados com Covid-19 4 alunos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital. Então, números relativos à situação no Concelho. Desde o início da pandemia, o Concelho de Oliveira do Hospital acumula 84 infecções por Covid-19, 49 já recuperaram e 32 estão ativos. No Concelho, 3 pessoas morreram devido à Covid-19. Também motivo de preocupação é a situação no vizinho Concelho de Ceia, onde estão ativos 151 casos de Covid-19. Na mais recente publicação do município, a autarquia adianta que dos 201 casos acumulados, 151 estão ativos. Refere ainda que continua a acompanhar a evolução da situação epidemiológica de Covid-19 no Concelho, dando seguimento a um plano de ação que passa por conter a sua propagação e minimizar os seus efeitos na comunidade. A Câmara de Ceia apela ao reforço da responsabilidade individual no controle da pandemia, com atenção redobrada aos comportamentos, evitando situações de risco. Já no vizinho Concelho de Tábua, subiu para 23 o número de casos ativos. Há então mais um caso a registrar. A esta altura, 51 pessoas já recuperaram da doença. A informação decorre dos últimos dados prestados pelo Delegado de Saúde Pública, o Executivo de Tábua, presidido por Mário Loureiro, de sublinhar que desde o início da pandemia o Concelho registra um óbito. Avançamos com outras informações na Boa Nova. O Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, defendeu ontem a agregação de municípios para gerir o ciclo urbano da água, mas admitiu que alguns projetos de autarquias isoladas devem ter igualmente acesso aos apoios europeus. Pedro Matos Fernandes esteve ontem em Vila Nova de Poiares, na cerimónia que assinalou a entrada em funcionamento de 2 ligações de abastecimento de água em alta ao município, no distrito de Coimbra, na sequência de empreitadas de água do centro litoral, que traduzem um investimento global de 910 mil euros, após reiterar que o Governo privilegia investimentos nas redes de água e saneamento em baixa com financiamento da União Europeia, quando estes são realizados por grupos de conselhos associados. Disse não poder, contudo, dizer que não há um caso em que assim não é. Em Portugal ainda existem territórios com várias origens de água contaminadas por razões naturais, sobretudo quando a água vem do granito. Teve a oportunidade de exemplificar este governante. O Ministro do Ambiente frisou que o Governo vai continuar a apoiar as agregações, muito mais do que tudo o resto, na convicção de que num município isolado e com baixa população, a gestão do ciclo urbano da água tem um custo incomportável. Disse o governante que um sistema desequilibrado do ponto de vista financeiro é mais tarde ou mais cedo um sistema desequilibrado do ponto de vista ambiental. Assim, considerou para elogiar a coragem política das autarquias que fundaram a API. Nós queremos são sistemas eficientes. E os sistemas eficientes em territórios de baixa densidade são sempre muito mais do que o simples investimento. Um sistema que não tenha as receitas necessárias e que compensem os custos com uma folga para fazer exatamente a substituição daquilo que são as infraestruturas já construídas, é um sistema desequilibrado do ponto de vista económico ou financeiro. E sendo um sistema desequilibrado do ponto de vista económico ou financeiro, é um sistema necessariamente desequilibrado do ponto de vista ambiental. O meio privilegiado para poder chegar a sistemas eficientes em territórios de baixa densidade, este governo vai continuar a apoiar financeiramente as agregações, muito mais do que tudo o resto. Repito, nunca consigo dizer que não há um caso em que assim não é. Infelizmente, em Portugal, ainda há meia dúzia de concelhos com mais de 300 habitantes por quilómetro quadrado que têm taxas de cobertura
cobertura de saneamento de 30% ou 40%. É preciso de uma vez. O Ministro do Ambiente falava assim em Vila Nova de Poiás, depois de também ter participado ontem em Arganil na apresentação do complexo da Lagoa Feijoal, com captação e estação de tratamento de água, um investimento de águas do centro litoral que permite servir mais de 10 mil pessoas. A Federação Distrital de Coimbra do Partido Socialista defende a territorialização do Plano de Recuperação e Resiliência, considerando que pode melhorar e melhor contribuir para a boa execução deste instrumento. A proposta foi aprovada por unanimidade no seio da Federação na segunda-feira. Em comunicado enviado à Boa Nova, a Federação do Partido Socialista de Coimbra refere que o Plano de Recuperação e Resiliência prevê colocar ao dispor do Estado português 13.944 milhões de euros a preços correntes, sendo que estes terão de ter uma taxa de compromisso de 100% até 2023, assinalando que este valor acresce a possibilidade de mobilizar 15,7 mil milhões de euros a título de empréstimos, considerando que o Plano de Recuperação e Resiliência é uma oportunidade única de atuar também sobre determinantes da produtividade da economia portuguesa, financiando reformas há muito reclamadas pelos agentes económicos. Nuno Moita sustenta que o plano e a gestão do Plano de Recuperação e Resiliência deverá contar com o esforço do papel, da participação e do envolvimento ativo dos municípios através das comunidades intermunicipais e com a coordenação das CCDRs. A Câmara Municipal de Carregal do Sal informou que mais de uma centena de ninhos de vespa asiática foram exterminados durante os primeiros 10 meses deste ano, menos 27 em comparação com o período homólogo de 2019. Foram eliminados um total de 164 ninhos em trabalhos que foram levados a cabo pelos bombeiros voluntários de Carregal do Sal, responsáveis por 110 exterminações, e os bombeiros de Cabanas de Viriato, responsáveis pela exterminação de 54. Esta quarta-feira é dia de São Martinho e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê hoje nas regiões do norte e do centro o céu geralmente muito nublado, em especial por nuvens médias e altas. Há a possibilidade de formação de gelo ou geada em alguns locais. Para hoje é esperada então uma pequena subida da temperatura máxima em alguns locais das regiões norte e centro. No concelho de Oliveira do Hospital hoje contamos com temperaturas a variar entre os 6 graus de mínima e os 18 graus de temperatura máxima. Chegamos assim ao final desta edição de notícias às 15 na Boa Nova. Passam agora 17 minutos e meio da hora certa. A todos que estão na nossa sintonia, votos de uma boa tarde na companhia da Boa Nova. Já sabe que nos pode seguir através do FM 100.2, que está melhorado depois de trabalhos técnicos que foram levados a cabo no centro emissor da Rádio Boa Nova. Também nos pode seguir, se lhe der mais jeito, através da emissão online radioboanova.pt, também através da nossa aplicação para smartphones, e ainda pode ficar a par de todos os títulos e conteúdos que marcam este dia através das nossas redes sociais. Boa tarde com a Boa Nova. Vou estando aqui deste lado para lhe dar conta das últimas notícias deste dia. Boa Nova. Informação às 15 horas com Liliana Lopes. As notícias, a informação, os